Bom dia, meu nome é Kleber, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula à prova SERP e hoje vai ser uma segunda aula onde nós estamos abordando as leis de Newton e hoje a gente vai ver a segunda lei de Newton em particular. Lembrando que na primeira aula nós estudamos ali conceitualmente a primeira lei de Newton, onde nós vimos que uma força é a causa da mudança de estado de movimento de um objeto. Agora, nessa segunda parte, nós vamos ver o conceito de forças, tá? E como que nós podemos ali representar a segunda lei de Newton. Bom, essas duas figuras representam um exemplo bem simples, tá? De um bloco ali numa superfície horizontal, onde nesse bloco aqui, por exemplo, nesse primeiro bloco, é aplicada uma força, tá? Da esquerda para a direita. Então, esse vetor aqui, ele representa a força que está sendo aplicada, da esquerda para a direita. Então, força, agora nós entendemos que ela é uma grandeza vetorial. Tem sentido, tá? Tá aqui, da esquerda para a direita, direção, tá na horizontal, esse bloco ele está sendo empurrado, horizontalmente, e também ela tem intensidade, ou módulo, que é o valor dessa força. Se é uma força de, por exemplo, 20 newton ou de 100 newtons, ok? Nessa figura 2 aqui, por exemplo, representa uma força que está na mesma direção, horizontal, tá? A princípio pode ser a mesma intensidade, mas o sentido é diferente. Ela já está sendo da direita para a esquerda, ou seja, o bloco está sendo empurrado da direita para a esquerda, ok? Poderia ter outras forças também. Por exemplo, poderia estar sendo aplicada aqui uma força F2, tá? De cima para baixo, ou uma outra força aqui, de repente em uma direção qualquer, F3. Ok? Uma força aqui inclinada, como se você estivesse levantando essa extremidade do bloco, ou de repente uma força de baixo para cima, tá? Não importa, são exemplos. Agora, o que nós temos que entender é que a força resultante, ou seja, a resultante de todas as forças, é a soma de todas elas. Nós representamos com esse R para você entender que é a força resultante. Então, a força resultante seria a soma, por exemplo, F1 mais F2 mais F3 mais F4. Essa soma seria a força resultante. Agora, o que a segunda lei de Newton nos diz? Ela diz que a força resultante em um objeto, ela está associada com uma aceleração desse objeto. Ou seja, a força resultante em um determinado objeto material, ela gera uma aceleração. Ou seja, a força resultante está relacionada com a aceleração do objeto. Como que se dá essa relação? A segunda lei de Newton nos diz que é por essa fórmula basicamente simples, onde a força resultante é igual à massa do objeto vezes a aceleração gerada pela própria aplicação da força resultante. Então, essa aqui é propriamente dita a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, também é a mesma coisa, ok? Esse exemplo aqui, essa figura, representa um objeto, imagina aqui numa superfície horizontal, um caixote, tá? Um baú, e está aqui, uma pessoa, ela está empurrando o baú, ok? Ou seja, ela está aplicando uma força ali. Vamos supor que agora esse baú está em movimento com uma determinada aceleração, então você pode associar a força resultante, que é na horizontal, da esquerda para a direita, com a aceleração desse baú. Se a massa do baú é m, então como você pode expressar essa força resultante? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ok? É um exemplo simples. Ou você pode fazer o que a gente chama de diagrama de força. Basta você representar só o centro de massa do objeto, tá? Que representa todo ele, e a direção e o sentido da força resultante. Ou seja, a força resultante tem direção horizontal, sentido da esquerda para a direita.
e gera uma aceleração, onde essas duas grandezas, força e aceleração, são relacionadas pela fórmula da segunda lei de Newton, ok? Bom, quais são os tipos de forças que nós temos, basicamente? Nós podemos dividir em duas categorias. A primeira, força de contato, pelo próprio nome já diz, né? É contato direto. Por exemplo, aqui, ó, a pessoa está empurrando, tá? O bloco, ou seja, está tendo contato mesmo. Ou seja, a minha mão está pressionando o quadro. Então, é uma força de contato da minha mão no quadro, ok? Por exemplo, né? Um bloco em cima de uma superfície horizontal, em cima de uma mesa, tá? A superfície horizontal gera uma força de contato de baixo para cima no bloco, onde nós chamamos essa força de contato de força normal. São exemplos de força de contato. Uma outra categoria é o que nós chamamos de força de ação à distância. Ou seja, não necessariamente precisa ter contato. Você quer ver um exemplo? Dois ímãs, tá? Onde o que está a interação entre eles está sendo através da força magnética. Então, se você aproximar dois ímãs, tá, com a mesma polaridade, você não precisa encostar eles vão se repelir, tá? Você vai sentir ali, né? Eles vão sentir uma força de repulsão. Então, observa, eles não estão em contato. É uma força de ação à distância, a força magnética, tá? Podemos representar aqui a força peso, né? O que é a força peso? É aquela força devido, né, à interação gravitacional. Então, esse desenho aqui está representando uma maçã, tá? Uma maçã ali que está caindo, ou ela está presa na árvore, tá? Ou vai cair, tá? A força que está agindo sobre ela é uma força peso. E quem está originando essa força peso? É o interior do planeta Terra, né? Então, a interação gravitacional. Então, a força peso devido à interação gravitacional é o exemplo de uma força de ação à distância, tá? A força-peso nós podemos representar no mesmo formato da segunda lei de Newton, só que a diferença é que a aceleração é a aceleração da gravidade, onde nós representamos, né, aproximadamente por 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, quando se trata da força-peso, nós podemos escrever força-peso é igual a massa vezes aceleração da gravidade, tá? P igual a m vezes g, ok? Eu espero que tenha ficado claro essa primeira parte da aula, né, conceitual sobre a segunda lei de Newton. Continuando então a aula sobre a segunda lei de Newton, e agora nós vamos aplicar um exercício, tá? Um exercício do próprio Exame Nacional do Enem, e ele diz o seguinte, vamos ler o exercício para nós entendermos, né, qual que é a situação. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente, tá? Então é um salto, né, de paraquedas, até atingir velocidade limite. No instante em que o paraquedista, no instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, designado como esse instante TA, ocorre diminuição de sua velocidade, da sua velocidade de queda. Algum tempo depois, passa a ter velocidade constante, ou seja, depois que o paraquedas é acionado, o paraquedista ele vai atingir uma velocidade constante ali. A pergunta é, qual é o gráfico que representa a força resultante sobre o paraquedista? Qual que seria o melhor gráfico? Ou seja, temos algumas opções aqui, Então, alternativa A, B, C, D e E, ou seja, temos 5 opções aqui e uma dessas opções vai melhor representar a situação, ok? Então, veja, envolve ali a segunda lei de Newton, força resultante, o conceito ali da força resultante. Olha só, eu dividi aqui, em 3 situações ali, a situação ali do paraquedista, ok? Para nós entendermos, ao olhar para os gráficos, a gente entender qual que é o melhor gráfico que vai representar a situação. No momento em que o paraquedista, aqui na situação 1, no momento em que o paraquedista ele salta do avião, a força resultante, ela
aponta para baixo, que ele está sob efeito ali da força-peso, né? O próprio peso do corpo dele, ok? Mas pelo fato dele estar imerso, né, na atmosfera, ali no ar, então o ar vai exercer uma força contrária, né? Como se fosse uma força de atrito, uma força de oposição, ok? Então, a partir do momento que o ar começa a exercer uma força, essa força do ar vai contrabalançar o próprio peso dele, ok? Na situação em que ele fala que ele atinge uma velocidade limite, é essa. Ele salta do avião, a velocidade dele começa, né, a aumentar cada vez mais, mas o ar exerce uma força contrária ao próprio peso dele, de maneira que ele vai atingir uma velocidade limite, que seria essa situação 2. Então, essa seta aqui, ela representa, né, o vetor da força do ar, a força peso, mas em um momento em que ele atinge a velocidade limite, em módulo, as duas forças são iguais, então a força resultante, ela é nula. Então, essa é a situação da velocidade limite. A situação 3 é a situação que, uma vez que ele tiver com aquela velocidade limite, ou seja, a resultante das forças igual a zero, ele vai acionar o paraquedas, tá? Então, o paraquedas vai abrir. Nesse momento em que ele aciona o paraquedas, esse mecanismo é como se fosse um freio, tá? Então, ele vai estar caindo com velocidade constante e ele vai ser freado, né? Através do acionamento do paraquedas, tá? Então, nesse momento, ou seja, né, diminui a velocidade, então percebe, a velocidade dele está aumentando, a força do ar vai contrabalançar o próprio peso, ele vai atingir uma velocidade limite, vamos colocar aqui, né, uma velocidade constante, e no momento em que ele abrir o paraquedas, a velocidade vai diminuir, que é como se fosse um freio. Então, a força resultante, ela vai ter sentido contrário, né? Então, primeiro a gente precisa entender essas 3 situações. E agora a gente olha para o gráfico e vê qual que é o melhor que representa. Bom, primeiro a gente já entende que inicialmente a força resultante ela não pode ser zero, né? Ela vai ali aumentar, tá certo? Ela já, aliás, né? Ela, quando ele saltar, ele já vai estar sob efeito da gravidade, então já vai ter uma força resultante ali, ok? Então qualquer gráfico que vai começar ali do zero, por exemplo, nós podemos descartar logo de cara, né? Então tá aqui, ó. Podemos descartar essa situação, ok? Podemos também descartar essa situação, ok? Então agora sobrou 3 opções, né? Então quais delas vai se encaixar na situação do paraquedista? Bom, a primeira, o paraquedista, então, ele, de um determinado valor da força resultante, tá certo? Quando a força do ar contrabalançar o peso, a força resultante vai cair para zero, vai ser nula. Então, a princípio, esses 3 gráficos, eles estão, né, coerentes, ok? Mas o primeiro, a partir do momento em que ele abriu paraquedas, lembra que eu falei? A força resultante vai diminuir a velocidade, então de fato vai ter uma força resultante com sentido contrário, mas ele diz que ele vai atingir uma velocidade constante, ou seja, depois do instante de tempo que ele abre o paraquedas, a força resultante ela vai cair, ela vai se anular, ok? E no primeiro gráfico a gente vê que depois, isso aqui é antes de abrir o paraquedas, aqui depois de abrir o paraquedas. Olha só, depois do tempo que, né, do instante que ele abre o paraquedas, a força resultante continua aumentando. Não pode ser, né? Ele disse que ele vai atingir uma velocidade constante. Velocidade constante, força resultante nula, porque a aceleração é zero, tá? Então, nós podemos descartar esse gráfico, ok? E a gente tem agora a opção B e a opção D. Na opção D, ele diz o seguinte, ó: após abrir o paraquedas, a força resultante vai se anular.
Olha, não é verdade. Antes do paraquedas, a força resultante é zero. Tá certo, ela anula. Mas depois que ele abre o paraquedas, a velocidade ela diminui, né? E atinge uma velocidade constante. Ele passa a atingir uma velocidade constante, porque o paraquedas é como se fosse um freio. Então, essa situação aqui que depois de abrir o paraquedas vai continuar zero, também não é verdade. Ou seja, o que sobra é a alternativa B. Então, vamos entender aqui o gráfico da alternativa B. Ele salta do avião. Conforme o tempo passa, a resistência do ar vai contrabalançar o peso, de maneira que ele vai atingir uma velocidade limite, força resultante vai para zero, só que nesse instante ele vai abrir o paraquedas. No momento em que ele abre o paraquedas, a força resultante muda de sentido, porque é como se fosse um freio. De fato, ó, surge uma força resultante, tá vendo? De sinal contrário. Então aqui é a parte positiva, aqui é a parte negativa. Então tá correta, porque ela muda de sentido a força resultante. E a partir de um determinado tempo, a velocidade ela passa a ser constante. A partir de um determinado tempo, a força resultante vai cair para zero, porque a velocidade vai ser constante. Bom, então a alternativa correta seria a alternativa B de bola. É importante, né, você perceber que as questões típicas, né, questões do Enem, elas são questões que você é necessário que você avalie algum gráfico, tá? Saiba interpretar algum gráfico, né, tendo ali em mãos o conceito físico, ok? Espero que tenha ficado claro a resolução dessa questão aplicando a segunda lei de Newton. E não esquece de curtir o link no vídeo abaixo. Obrigado.